Na aula de hoje, nós abordaremos uma evolução no tempo dos sistemas de gestão da manutenção. Lembrando que, no encontro anterior, nós já fizemos uma viagem no tempo, onde nós mostramos os principais impactos que aconteceram com relação às mudanças tecnológicas, desde principalmente o primeiro voo do Santos Dumont até o homem pisando na Lua e o período que foi posterior àquele período, chegando até nos nossos dias atuais. O material que nós faremos uso na aula de hoje, boa parte dele foi extraído de um livro muito importante que vocês têm acesso, que é o livro dos professores Kardec e Nassif, da Abraman, a Associação Brasileira de Manutenção. Muito bem, vamos falar em termos de gerações da manutenção. A primeira geração é aquela que abrange um período antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que nós já estamos nos anos de 1900, quando a indústria, era pouco mecanizada, equipamentos com menor complexidade e, na sua grande maioria, os desenhos, os projetos superdimensionavam esses equipamentos. Aliado a tudo isso, naquela época, produtividade não era uma coisa considerada como estritamente necessária, assim como nós temos que fazer hoje. Porque as vinculações de preço de produto e quantidades produzidas, essa vinculação você só tinha no momento de fazer o cálculo do preço de venda. Lembrando, isso nós já comentamos no nosso primeiro encontro, para que nós possamos fazer um sistema de produção que seja efetivamente competitivo, nós temos que conseguir produzir mais, com menos energia, gastando menos tudo, menos tempo, evitando as falhas, evitando os retrabalhos e evitando ter que sucatear material. Então, nessa época em que praticamente começa a se falar de manutenção, manutenção corretiva não planejada era o que valia. Quebrou, conserta. Não havia um planejamento específico naquela busca do evitar que a falha efetivamente aconteça. Depois da guerra, vamos lembrar que a guerra termina ali por volta de 1945, então nós já entramos nos anos de 1950 e vamos evoluir até os anos de 1970. Lembrando, vocês engenheiros de produção, esse é o período em que, durante a ocupação norte-americana no Japão, o Japão, instruído pelos principais gurus da qualidade mundiais, William Edward Deming e Joseph Juran, os japoneses começam a ter uma nova abordagem sobre a qualidade dos produtos. E junto com isso vem também uma grande evolução em cima dos sistemas de manutenção. Lembrando que o Japão, de antes da Segunda Guerra Mundial, era um país que os produtos eram muito precários, ninguém queria comprar produto japonês, e depois de 10 anos de terminada a guerra, nós passamos a perceber no mundo produtos japoneses chegando com um padrão de qualidade superior aos produtos concorrentes e custando mais barato. E chega nos anos de 1970, acontece o chamado milagre econômico japonês. Produtos do mais alto nível de qualidade, em sistemas de produção que foram basicamente redesenhados, levando-se em consideração o impacto que a manutenção exercia dentro desses sistemas de produção, e com isso
eles melhoraram, eles aperfeiçoaram também os seus sistemas de gestão da manutenção. Nesse momento, começa a aparecer uma preocupação em relação a uma coisa que é o principal ou um dos principais indicadores que um gestor de manutenção tem sob a sua guarda, que é a chamada disponibilidade. Um gestor de manutenção, ele vai procurar sempre garantir que a função do equipamento, a função do ativo, vou chamar a atenção agora, nesse momento, né, de um assunto que nós veremos mais adiante, que é gestão de ativos. Quando nós falamos de gestão de manutenção, o conceito evolui para uma coisa muito mais ampla que nós passamos a chamar ativo. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Mas voltando aqui à nossa disponibilidade. Quando você, engenheiro de produção, estiver trabalhando dentro de um sistema de produção, ao longo do tempo, você necessitará saber quanto que anda duas coisas importantes do ponto de vista da gestão da manutenção. O MTBF é uma sigla em inglês, vocês vão se acostumar com ela, porque mesmo aqui no Brasil, normalmente se faz referência a esse indicador em inglês. Isso significa Mean Time Between Failure, tempo médio entre falhas. Então vamos pensar sempre assim, o MTBF é o tempo da máquina funcionando, vida média da máquina. Mas no momento em que uma falha acontece, você paralisa o equipamento, as equipes de manutenção vão ter que fazer o diagnóstico, substituir possivelmente componentes, retestar e recolocar esse equipamento em operação. Isso consome um tempo e nesse tempo a máquina está parada. Então nós vamos ter que aprender também ao longo do tempo trabalhar com outro indicador chamado MTTR, que significa Mean Time to Repair. Tempo médio que leva até que a máquina esteja efetivamente reparada, entregue para o usuário. Então vamos pensar sempre assim, na ótica da disponibilidade, sem ainda descrever como que se calcula a disponibilidade, vamos pensar aqui, se MTBF é tempo da máquina funcionando, quanto maior for o tempo da máquina funcionando, melhor é para o sistema de produção. MTTR, tempo médio de reparo, é o tempo que a máquina está parada. Então, quanto menor for o tempo da máquina parada, melhor é para todo mundo. Agora nós vamos juntar esses dois indicadores e criar um indicador, que é aquele que eu considero, se não o mais importante, um dos mais importantes para todo gestor de manutenção, que é a disponibilidade. Disponibilidade, em inglês, é availability. Vou escrever aqui, availability. A disponibilidade, representada pela letra A, é a razão entre o MTBF dividido pelo MTBF mais o MTTR. Então, vou pegar esse termo, vou somar com esse termo aqui no denominador e fazer essa razão. É claro que o MTTR, sendo um número sempre positivo, não tem como ser zero, quebrou, vai ter que parar por um certo tempo,
não é? Então, ele sempre vai ser um número alguma coisa maior do que zero. Como ele está somado com o MTBF, isso é uma razão, esse número A será sempre um número menor do que 1. E o quanto mais próximo esse número estiver de 1, melhor é para o nosso sistema. Mostrando, né, que os nossos equipamentos estão trabalhando mais tempo disponíveis para a produção e muito menos tempo parado para se reparar alguma coisa, seja de forma preventiva, às vezes teremos que parar para fazer uma substituição de um dispositivo que já esteja em fase avançada de desgaste, né? Mas que isso seja feito da maneira mais rápida possível. Vocês hoje, quando veem, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1 e ter o pit stop, né? Aquele pit stop para troca de pneu, abastecimento, é uma coisa muito rápida. No passado, era uma pessoa, uma única pessoa com um martelo, dando martelada em cada roda, tirava uma roda, uma por uma. Então, vocês imaginam o tempo que não levava um pit stop do passado. Assim como na Fórmula 1, essa evolução de tempo parado ser o menor possível, assim acontece dentro dos nossos sistemas de produção. As coisas evoluem, essa nova geração da gestão da manutenção nos leva a procurar sempre fazer com que a disponibilidade seja a maior possível. Vem a terceira geração, a partir dos anos de 1970, né? A anterior, ela aconteceu entre os anos de 1950 e 1970, vem a terceira geração, que de certa forma continua fazendo uso desses conceitos, né, de disponibilidade cada vez maior, mas os sistemas de produção, diferentemente daqueles, principalmente antes da guerra e do período pós-guerra até 1970, produtividade passa a ser uma coisa muito importante dentro de um sistema de produção. Um sistema de produção, para que ele seja produtivo, as máquinas precisam estar, os ativos precisam estar disponíveis para a operação. E isso só acontecerá se o sistema de manutenção estiver muito bem desenhado para evitar que o equipamento pare. Não que ele seja muito bom para consertar, mas principalmente para evitar. Então, essa terceira geração, ela principalmente é caracterizada por essa coisa de nós nos anteciparmos a possíveis ocorrências de falhas. Nesse momento, e nós, né, tivemos a oportunidade de já ouvir um pouco sobre isso na minha primeira aula, quando contextualizei a evolução da tecnologia, que hoje os sistemas de produção, eles trabalham de uma forma muito mais rápida, fazendo o necessário, nada além do necessário. Sistemas de produção modernos, sistemas de produção conhecidos como just-in-time, no tempo certo, nem mais, nem menos. Se fizer mais, vai sobrar, vai ter que estocar, vai ter que gerenciar o estoque. Se fizer menos, não vai atender a expectativa do cliente no prazo combinado. Então, no tempo certo. No tempo certo de quem? No tempo certo do cliente. E para que isso funcione dessa maneira, é fundamental que a gestão da manutenção esteja preparada para garantir essa disponibilidade. Nesse momento, né, a gente passa a ter que planejar mais, controlar mais e acompanhar mais as nossas atividades de manutenção, visando sempre um serviço de manutenção com a maior confiabilidade possível.
Quando nós falamos em confiabilidade, vocês já tiveram, em algum momento, em semestres anteriores, a disciplina confiabilidade. Lá na disciplina confiabilidade, foi apresentado para vocês a famosa curva da banheira. Gestores de manutenção precisam entender muito bem a curva da banheira. Lembrando que na curva da banheira, nesse eixo, nós temos o lambda. O lambda é a taxa de falha. Esse lambda, ele muda com o tempo, ele é uma função do tempo. Aqui nesse eixo, nós temos o tempo. Vocês, como engenheiros, entendem muito bem que a taxa de falha está caindo à medida que o tempo passa. Nesse momento que normalmente sistemas mecânicos passam, que é o chamado período da mortalidade infantil, a chance de falhar enquanto é novinho é grande, assim como uma criança, enquanto não fez 1 ano de idade, ela tem uma chance grande de falhar, principalmente sistemas mecânicos têm essa peculiaridade. Então, a taxa de falha reduz ao longo do tempo. Esse normalmente é o tempo que lá a garantia costuma jogar a nosso favor. Nesse momento, que termina o período da mortalidade infantil, a gente vê que a taxa de falha é constante com o tempo. Lambda é constante. No momento em que o lambda é constante, nós estamos num outro período chamado período da vida útil do equipamento. É aqui que efetivamente gestores de manutenção têm uma atividade muito mais intensa. E, é claro, principalmente se forem sistemas rotativos, sistemas que dependem de lubrificação, desgaste vai acontecer. Por melhor que seja o cuidado, o desgaste vai acontecer. Chega um momento em que nós atingimos o chamado período da velhice, assim como os seres humanos, onde a taxa de falha passa a aumentar com o tempo. E aqui vai chegar um momento em que nós, como gestores de manutenção, teremos que tomar uma decisão. Olha, a partir de agora, não vale mais a pena fazer a manutenção e propõe-se a compra, a substituição daquele ativo por um ativo mais novo. O que nem sempre acontece. A gente sabe que já não vale mais a pena fazer a manutenção, mas por nós não termos naquele momento recursos suficientes para a substituição, nós teremos que aí criar sim um mecanismo capaz de recuperar as falhas no momento em que elas acontecerem. Tudo isso acontece na vida de um gestor de manutenção. Uma quarta geração também já aparece, onde os principais conceitos da confiabilidade, a engenharia de manutenção presentes, trabalhando com confiabilidade, com disponibilidade, a manutenabilidade, quer dizer, já desde o projeto, pensando no como será mais fácil ou mais difícil o manutentor acessar determinados tipos de componentes que ao longo do tempo precisam ser substituídos. E já tem uma quinta geração já se desenhando. Sumarizando, essa história que a gente contou, ela passa pela primeira, pela segunda, pela terceira e pela quarta geração, e num momento ainda ao longo desse módulo de sistemas de gestão da manutenção, nós mostraremos que já se desenha um novo momento que caracteriza a chamada quinta geração da manutenção, mas isso é um assunto que será abordado em momentos um pouco mais adiante. Dessa forma, nós encerramos hoje essa aula, mais uma vez, convidando vocês a fazerem uso de todo o material que está disponível lá no AVA. Eu diria que
Vocês perceberam que até aqui, exceto pelo cálculo da disponibilidade, praticamente a gente não teve matemática envolvida. Em gestão da manutenção, nós precisamos fazer sim uso da matemática, mas essa inserção da matemática em sistemas de manutenção nós faremos de uma forma mais gradativa, seja nesse módulo ou até mesmo em outros módulos que virão pela frente. Um abraço para vocês, aguardo vocês no próximo encontro.